presidente Lula participa da comemoração dos 376 anos do Exército Brasileiro. Jair Bolsonaro convoca apoiadores para um ato neste domingo em Copacabana. Supremo Tribunal Federal volta a julgar ação que discute se é possível bloquear aplicativos de mensagens. E no futebol, São Paulo está próximo de anunciar um novo treinador. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da comemoração dos 376 anos do Exército Brasileiro. Durante o evento, o comandante Tomás Paiva reafirmou um compromisso com ideias democráticas. O presidente Lula participou da celebração do Dia do Exército no quartel-general nesta sexta-feira, em Brasília. A data marca a fundação das Forças Armadas, que completam 376 anos este ano. Durante a cerimônia, na presença do presidente, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, leu a ordem do dia em que exaltou o papel da corporação. Paiva declarou que a força reafirma o eterno compromisso com o país para a defesa dos mais caros ideais democráticos. O general também defendeu a previsibilidade orçamentária para fortalecer projetos da base industrial de defesa do país e aumentar a capacidade de dissuasão em um mundo multipolar, no qual os conflitos armados são uma realidade. O evento foi realizado pouco mais de um mês depois da data que marcou os 60 anos do golpe militar no Brasil. A presença do executivo no evento foi vista como uma aproximação com as Forças Armadas. Militares da reserva e ativa são alvos de investigações e processos em razão dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Desde que assumiu o Exército no ano passado, Paiva adota um discurso de respeito ao resultado das eleições e de saída de militares da política, ao contrário do que aconteceu no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, homologou durante cerimônia em Brasília 2 terras indígenas localizadas na Bahia e no Mato Grosso. A medida é a penúltima parte do processo de demarcação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva homologou em cerimônia na capital federal 2 terras indígenas. São elas Aldeia Velha, na Bahia, e Cacique Foltora, no Mato Grosso. A homologação é a penúltima parte do processo de demarcação. Durante a apresentação, o presidente Lula comentou sobre a expectativa de que o governo homologasse ao menos 6 áreas, como foi anunciado na semana passada. Vocês estão com uma certa apreensão, porque vocês imaginavam que vocês hoje iam ter a notícia de 6 terras indígenas assinadas por mim aqui. Acho que vocês já sabiam disso. O ministro Lewandowski me levou, a semana passada, 6 terras indígenas para que eu assinasse hoje na frente de vocês. E nós decidimos assinar só as 2. Eu sei que isso frustrou alguns companheiros e algumas companheiras, mas eu fiz isso para não mentir para vocês. Eu fiz isso porque nós temos um problema e é melhor a gente tentar resolver o problema antes da gente assinar. De acordo com o chefe do Executivo, algumas terras estão sendo ocupadas e que necessita da ajuda de governadores. Nós temos algumas terras que estão ocupadas, algumas por fazendeiros, outras por gente comum, possivelmente tão pobre quanto nós. Tem umas que tem 800 pessoas que não são indígenas ocupadas, tem outras que tem mais gente. E tem alguns governadores que pediram um tempo para a gente saber como é que a gente vai tirar essas pessoas, porque eu não posso chegar lá com a polícia e ser violento com as pessoas que estão lá. No ano passado, o governo brasileiro terminou 2023 com um saldo de 8 territórios demarcados, um pouco mais da metade dos 14 esperados pelo movimento indígena.
O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a convocar seus apoiadores para um ato neste domingo, em Copacabana. O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou apoiadores para um ato em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, no domingo, dia de Tiradentes. O político alega que a manifestação terá como lema a defesa da democracia. Vamos fazer o nosso ato pacífico em defesa da democracia, pela nossa liberdade. Durante o vídeo, Bolsonaro alega que o Brasil está próximo de se tornar uma ditadura. No momento em que o mundo todo toma conhecimento de o quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão e de o quanto estamos perto de uma ditadura, é que eu faço um apelo a você. Vamos lá fazer essa manifestação que novamente servirá para uma fotografia para o mundo e nós discutimos aí realmente o nosso Estado Democrático de Direito. A fala de Bolsonaro faz referência aos ataques do bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou em diferentes casos a suspensão de várias contas da Rede X por divulgação de informação falsa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou ao Brasil em meio à pressão em sua pasta. O comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, traz mais detalhes sobre o assunto. Fala, Ney. O ministro Fernando Haddad volta dos Estados Unidos um pouco antes. O Fernando Haddad volta da sua viagem ao exterior em contexto mais tenso. A turbulência causada recentemente pela divulgação das alterações da revisão do teto, você sabe que não vencemos nenhum ano para que o teto fosse revisado. Isso causou uma turbulência. Mas tem mais ainda, tem problemas ainda. Acontece o seguinte, além do episódio do Padilha, com o Lira, nós temos o seguinte, as principais pautas tanto no Congresso, da Câmara, como no Senado, tem relação com a área econômica. Predominantemente, as matérias que estão em pauta na Câmara Federal dizem respeito ao Ministério da Fazenda, portanto, à economia do país. Aí você tem no Senado a criação de benefícios para magistrados, que é aquele negócio de criar 5% a mais para os magistrados do Poder Judiciário a cada 5 anos, o que vai fazer com que o país gaste cerca de 42 bilhões de reais. Ainda, veja bem você, ainda na terça-feira, aquele projeto lá, o 1202, aquele do PERSE, o PERSE é o seguinte, o PERSE é o relativo à desoneração ou à reoneração das empresas de turismo e das empresas de entretenimento. Está na pauta para ser votado na próxima terça-feira. Ele foi desonerado pelo Congresso, foi reonerado pelo governo e agora volta para a votação na próxima terça-feira. Portanto, você vê que o ministro Fernando Haddad tem que pilotar nos próximos dias matérias da mais alta importância, porque o negócio é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar aqui, presta atenção, sem articulação, o governo tenta frear, através do ministro Fernando Haddad da Fazenda, pauta de gastos que elevam gastos. Não existe na Câmara e no Senado nenhum projeto para aumentar a receita, mas sim para aumentar os gastos. O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar uma ação que discute se é possível bloquear aplicativos de mensagens como WhatsApp ou Telegram por decisões da Justiça. O julgamento teve início em 2020 e, na ocasião, foi adiado por Alexandre de Moraes. A Corte do STF retomou a discussão de uma ação apresentada em 2016 pelo Partido Cidadania. Na ocasião, a legenda questionou uma decisão tomada pela Justiça de Sergipe, que determinou a suspensão do WhatsApp em todo o território nacional por 72 horas. Os ministros voltaram a analisar o caso no plenário virtual.
um ambiente em que os votos são depositados via internet. Se não houver pedido de vista, ou seja, adiantamento para análise ou destaque que seria a solicitação para tratar o caso presencialmente, o julgamento deve ser concluído até o dia 26 de abril. Até o momento, o caso que começou a ser julgado em 2020 conta com os votos do relator ministro Edson Fachin e da agora ex-ministra Rosa Weber. Ambos os juízes votaram negativamente, julgando que a Justiça não pode bloquear aplicativos. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Os ministros devem analisar a interpretação de um trecho do Marco Civil da Internet de 2014. A prefeita de um município lá de Santa Catarina fez um vídeo jogando livros no lixo. A prefeita de Canoinhas, Juliana Maciel, do PL, publicou um vídeo em que joga livros no lixo. Segundo ela, as obras não seriam adequadas para crianças e adolescentes e outros prefeitos deveriam fazer um pente fino nas bibliotecas de suas cidades. Eu jamais jogaria um livro no lixo, mas porcaria numa biblioteca aqui do nosso município não vai ter mais não. A Mundoteca é um programa do governo federal. E tal da Lei Rouanet, coisa que vocês também já conhecem, né? Mais uma vez o governo do PT faz esse tipo de coisa. Bota o adolescente, bota a criança, induz a coisa que não é dos valores do que a gente acredita, não é o que a família quer que ele aprenda, não é o que realmente uma criança ou até um adolescente precisa ler numa biblioteca. A prefeita joga no lixo livro, aparelho sexual e companhia, o mesmo criticado por Bolsonaro em uma entrevista ao Jornal Nacional durante a campanha eleitoral de 2018. E agora uma cena digna de grandes filmes de ação aconteceu na Baixada Fluminense. Um acidente impressionante foi registrado por uma câmera de segurança. Segundo testemunhas, um veículo Volkswagen Kombi pegou fogo em uma via pública de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e depois desceu de forma desgovernada, onde acabou atingindo um motociclista. Apesar do grau do acidente, a vítima sofreu apenas ferimentos leves. A Kombi teria pegado fogo após ter uma pane elétrica na rua Guilherme, no bairro do Moquetá. Pouco depois, após o incêndio começar, o veículo começou a descer a via pública. Ainda conforme as testemunhas, o dono da moto percebeu o veículo descendo e tentou tirá-la do caminho. Mesmo assim, a moto foi atingida. É isso aí, então. As reclamações de cancelamento por parte das operadoras de planos de saúde aumentaram 60% nos últimos anos. Exatamente, Hermane. Para falar sobre esse assunto, nós vamos entrevistar ao vivo no próximo bloco a doutora Juliana Paro, que é advogada da área da saúde em defesa do consumidor. Nós voltamos já. Fique com a gente.